Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu queria deixar aqui uma reflexão acerca da palavra relativa, porque muitos crentes, muitos aqueles que se dizem cristãos, ou seja, têm entrado nessa onda de que tudo é relativo. Por que a igreja visível, a igreja tem perdido a voz profética no mundo? Por conta de algumas coisinhas, algumas frases prontas que estão deixando aí para que as pessoas avaliem da forma que às vezes elas nem entendem. E às vezes são liberadas por essas pessoas que se dizem cristãs. Mas se essas pessoas realmente fossem cristãs, elas iriam perceber que a Bíblia, no contexto geral, não relata isso. O primeiro tópico a primeira coisa que eu queria deixar dentro dessa realidade não tem nada a ver. Isso virou moda na boca de muitos cristãos. Que isso? Não tem nada a ver. Podemos fazer isso ou aquilo porque não tem nada a ver. O outro segundo ponto acobertando o pecado com o não julgueis para que não sejam julgados. Como se o Senhor tivesse liberado essa palavra no intuito de que podemos pecar, podemos fazer o que queremos, o que quiser, da forma que dá na cabeça, porque, não julgueis para que não sejam julgados. E a Bíblia diz que ela não é de sua nem de minha particular interpretação. E estão interpretando a Bíblia de uma forma errônea, inadequada e quebrando o princípio de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é santo. O trono dele está baseado na sua justiça. E a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo, ou seja, o Senhor está no estado de santidade. Isso ninguém pode tirar dele. Ninguém pode remover do lugar que pertence a ele. O outro ponto Deus, é amor. Nós temos de amar. Com isso, revelam tudo ou quase tudo, permitindo que o santo seja misturado com o profano, que o vil não seja separado do precioso. Aí, mais uma vez, quebra-se o princípio de Deus. Deus não falou isso, de que nós temos que... Deus é amor. Lógico que Deus é amor. Lógico que nós temos que amar. Mas ele não diz que nós temos que compactuar com o pecado, compactuar com coisas que quebram o princípio da sua palavra. Porque a própria Bíblia diz que nós temos que separar o precioso do vil, o santo do profano. E às vezes, esses que dizem cristãos estão misturando muitas coisas no arraial de Deus e terão que prestar conta quanto a essa realidade. Porque existem muitos fracos na fé no nosso meio. E você, querido, talvez pode estar sendo usado pelo diabo para enfraquecer mais ainda aquele que poderia se afirmar nas sagradas escrituras como ela é. O outro ponto o quarto ponto, por conta de que tudo é relativo, pois seguiam por Albert Einstein, de que tudo é relativo. Pastora, tudo é relativo. O tempo não é igual à velocidade, a gravidade, etc e tal. Por exemplo, o conhecimento que adquirimos é relativo. Queridos, Paulo chega num determinado momento, o apóstolo, ele fala que não deveríamos lançar fora, trocando em miúdos, os primeiros rudimentos. As primeiras coisas que aprendemos na fé.
Quantas pessoas que entram numa nova aí e falam assim, esquece tudo que você aprendeu. Biblicamente. Queridos, vigia, porque são pessoas com um falso ensinamento entrando sorrateiramente e fazendo com que você seja embebecido dessa realidade mentirosa e saia dos princípios que o Senhor nos deixou. Então, tudo é relativo, pastora. O conhecimento que adquirimos também é relativo. Ser capaz de encontrar o amor para o resto de sua vida é relativo. Ou seja, o amor de um homem para com a mulher para toda a vida? Nada! Isso é incapaz, porque é relativo. Queridos, se a Bíblia diz que quando nos casamos nos tornamos uma só carne, essa coisa de trocas de maridos, trocas de mulheres, só existe na TV, tá? Não no cristianismo. Então, tá uma onda de que casa aqui, descasa ali, casa aqui, descasa ali, casa aqui, descasa ali. O Senhor deu uma abertura em caso de adultério. Mas agora estão trazendo por um lado de chocarrices, de brincadeiras, de total quebra de princípios bíblicos. E isso, querido, Deus não compactua. Então, a igreja tem perdido a voz profética por conta dessas coisinhas que têm entrado sorrateiramente, como síndrome de Lúcifer, que vai entrando através do eu sei de tudo, eu sou o cara, eu sou a mulher sabichona, eu sou aquilo outro, eu tenho conhecimento histórico na área bíblica, teológica, né, e etc e tal, e com isso começamos a interpretar da nossa maneira aquilo que não cabe a nós. Por isso que existe o Espírito Santo, que habita em nós, e a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador. Até quando lemos a Bíblia, ele nos ensina a entender o que Deus quis passar naquela área. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos ajuda quando necessitamos. Só que as pessoas se acham tão sábias que elas já se bastam. E por isso estão lançando situações no ouvido de muitos, e muitos têm sido alvo fácil na mão dessas pessoas. A palavra relativa ainda é utilizada para determinar que não tem caráter único ou absoluto. Não existe caráter único ou absoluto. Queridos, o Senhor, ele trabalha no nosso caráter. O Senhor, ele move no nosso caráter por meio da sua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E o Senhor também, ele nos declara que nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Aí existe aqueles que dizem, não julgue para que não sejam julgados, com base em Mateus 7,12, pegando algo isolado para justificar os seus próprios erros, dando a entender que essas palavras que não podemos falar nada contra o pecado ou contra o que está praticando o pecado. Na Bíblia, além de amar, o que Deus mais deixou nas Sagradas Escrituras foram textos para que nós repreendêssemos quando necessário, quando fosse necessário. Está escrito em Efésios 5, 11, 12, diz assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que é reprovar? Reprovar é realmente repreender, dizer, olha, não está certo, não está correto. Antes, reprovar é porque o que eles fazem em oculto,
o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou seja, quando a palavra de Deus entra, ela manifesta a luz, somos libertos de nós mesmos. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, o que nos liberta é a palavra de Deus. E muitos crentes estão indo nessa onda aí de relativismo, estão indo nessa onda, nessa vibe aí, como diz alguns jovens, né? De que tudo não tem nada a ver e estão quebrando os princípios daquilo que é certo. Deus não negocia princípios. E nós vamos ver em Lucas 17:3, existem vários textos que eu vou citar aqui para você. Tiago 4:4, Lucas 17:3, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, 1 João 1, versículo 6, Colossenses capítulo 3, versículo 5, Gálatas 6, versículo 1, Mateus 18, versículo 15, e assim sucessivamente. Eu quero ler com você Lucas, aleluia. Lucas está dizendo algo aqui para nós no capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas diz assim, no versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Que coisa linda, né? Ele não fala para passar a mão na cabeça do irmão. Ele não fala para alisar o pecado do irmão. Ele fala, repreende-o e perdoa-lhe. É algo tão tremendo o que Deus explica nas Sagradas Escrituras, e nós pegamos e deturpamos a palavra de Deus para encobrir a nossa vida errada diante dos olhos de Deus, diante dos olhos dos homens. E com isso, desfazemos tudo aquilo que o Senhor expressa na sua verdade. Aí nós vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha só, não foi a pastora Rosângela que disse isso, é a Bíblia. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, não herdarão se não se converterem a Cristo. A palavra tem sido propagada, a palavra tem sido ensinada, nós é que temos passado um melzinho para arrebatar muitos para o rebanho de uma forma contrária à natureza de Deus, só para ter muito número, mas quebrando o princípio de Deus. Deus não negocia princípios, queridos. Aí nós vamos ver também em Romanos 15:14. Aí abramos lá em Romanos 15:14 e nós vamos ver assim, está escrito assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vou ler, tá? Novamente. Paulo explicando, apóstolo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Admoestar não é passar a mãozinha na cabeça. Admoestar é mostrar, ô meu irmão, você está errado. Nesse ponto, nesse. Deus quer que você entre para o eixo da sua vontade. Deus quer que você aprume sua vida.
por meio da sua palavra. E se admoestar. Admoestar é mostrar o caminho certo para o irmão, porque ele está indo para o caminho errado. E a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que ele vai requerer o sangue de nossas mãos. Por quê? Porque muitas vezes o cristão que diz ser cristão vê o irmão indo para o caminho errado e não admoesta. Sabe por quê? Porque é mais fácil burilar aquela coisinha da amizade do que seguir os princípios de Deus. Você às vezes quer ficar bem com o seu irmão, mas fica mal com Deus. Porque Deus não manda fazer isso. Porque se você ama o seu irmão, você vai admoestar o seu irmão para que ele ande no trilho certo de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado. Então são várias coisas sendo positivamente firmada e o nome de Deus sendo glorificado. Aí nós vemos também em 1 Coríntios 4:14, 1 Coríntios 4:14 diz assim, a palavra de Deus. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Queridos, vocês sabem muito bem que a Bíblia diz que Deus só repreende quem Ele ama. Aí o apóstolo, mais uma vez, fala aqui, ó. Eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados. Deus nos ama e Ele quer que entendamos que a admoestação, ou seja, a repreensão, porque a Bíblia diz em Provérbios que é melhor a repreensão franca do que o amor escondido. Ou seja, se você não repreende seu irmão, é sinal que você não ama. Porque se você o amasse, você não deixaria ele ir para o caminho do erro, permanecer no caminho do erro. Mas a amizade falou mais alto do que a vontade de Deus. A amizade falou mais alto do que a palavra de Deus. E com isso você quis agradar mais o homem do que o Senhor da igreja. Aí, a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 15:33, 1 Coríntios 15:33 diz assim a palavra do Senhor a nós. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que preferem ficar no meio das más conversações, corrompendo os bons costumes, do que fazer aquela situação ruim na amizade, porque vai ficar mal, né, com um amigo. Querido, você já está ficando mal com Deus há muito tempo. E isso é que é quebra de princípio. E a Bíblia diz que de tudo haveremos de prestar contas. Amar é uma coisa, compactuar com o erro é outra coisa. Então para com essa balela de não julgueis para que não sejam julgados. Deus é Deus. Continuará sendo Deus. Porque Ele é santo. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aí, a palavra de Deus nos diz, mais uma vez, vamos lá, Mateus 18. Mateus 18. O que falar de Mateus 18? É algo tremendo. Diz assim, no versículo, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas como testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, reconsidera-o como gentil e publicano. Olha, queridos,
Aí ele fala assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a igreja tem um poder de ligar e desligar, juntamente com Deus dentro dos princípios da palavra de Deus. E ele fala claramente aqui, se essa pessoa não se consertar, considere-o como gentil e publicano. É a Bíblia que diz isso. Aí vem você com essa balela do inferno dizendo, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Olha, tem que amar. Amar é sempre. Amar é todo dia. Amar não é só de palavra, é nas atitudes. Só que estão pegando o amor de Deus, estão colocando dentro de um baú, sacudindo junto com o pecado e dizendo que Deus compactua com isso. Estão colocando o julgamento de Deus junto com a igreja, dentro de um baú, sacudindo tudo, junto com o pecado e dizendo assim, olha, meu irmão, não pode julgar para que não sejam julgados. Ou seja, quebrando o princípio da palavra, não foi isso que Deus quis dizer. Então, é por isso que a igreja tem perdido a voz profética. Aí você pode meditar em Hebreus 12:6, você pode meditar em Gálatas 6:1, em 2 Timóteo 3:16-17, 1 Coríntios 15:33, 2 Timóteo 4, de 1-2, 1 Timóteo 5:21, Hebreus 13:22, ou seja, a Bíblia ela é vasta em termos de versículos, textos que nos diz que nós podemos, sim, não é só o pastor não, tá? Que os irmãos entre si podem se repreender no amor e no temor do Senhor. Sabe por que tá essa bagunça no meio de muitos lugares? Porque a amizade tem falado mais alto do que a vontade de Deus. A amizade tem sido mais valorizada do que o Deus da amizade. Porque a Bíblia diz que ele é amigo. Encontrei um bom amigo. E ele é Jesus Cristo. Encontrei um bom amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Então, esquecemos que em primeiro lugar temos um Senhor que está no ápice, lá nas alturas, com um grau de amizade muito maior do que o teu e o meu. E às vezes nós valorizamos mais a amizade do que o Senhor da amizade. É o Senhor que une vidas para um propósito. Porque o propósito de Deus é santo. Ele não une vidas apenas para você ficar de beijinho e abraço. Ô, meu irmãozinho, ô, minha irmãzinha. Ô, me dá um abraço aqui. Ô, e tal, e acolá. Não. Ele une propósito, porque ele é santo e o propósito de Deus é santo. Podemos nos amar em Cristo, sim, porque Deus é amor. Mas não compactuar com circunstâncias errôneas, com coisas errôneas, com quebra de princípios, com aquilo que Deus não disse. Eu queria deixar essa reflexão para nós e dizer para você, ainda é tempo de nós nos consertarmos e voltarmos para o eixo da vontade de Deus. Sem querer agradar gregos e troianos, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou em primeira instância para agradar o seu coração. Qual era a vontade do Filho? Oh, aleluia! Glória a Deus! Qual era a vontade do Filho, queridos? Era fazer a vontade do Pai. A vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai. Qual tem sido a nossa vontade? Fazer a vontade do irmão? Fazer a vontade do amiguinho? Fazer a vontade da vizinhança para poder agradar? Ou fazer a vontade de Deus para ganhá-los para Cristo da forma que deve? Sabe por que a igreja brasileira, falando do Brasil agora, não tem ganho aquela imensidão de membros para Cristo?
na íntegra. Sabe por quê? Porque o evangelho genuíno de Cristo já não é mais pregado. Foi esse evangelho que me libertou, porque eu pensava que eu era boazinha. Aí o evangelho me mostrou que eu não era boazinha. Muitas pessoas pensavam que eram bonzinhos e viram que bom é só Deus. Aí esse evangelho genuíno nos libertou. Aí hoje prego o evangelho só de mamão com açúcar. Com isso, as pessoas não saem do seu estado de pecado para o reino do Filho do seu amor. É tempo hoje de se arrependeres e voltares para o cerne do evangelho. Porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Chega de coisas relativistas. O evangelho de Deus é poderoso para libertar o pecador de si mesmo. Mas nós temos que pregar o evangelho genuíno. Nós temos que separar o santo do profano. Nós temos que separar o precioso do vil, para que voltemos como igreja a ter voz profética no Brasil e no mundo, em o nome de Jesus. Um abraço da pastora Rosângela.